Qual era o rei? O rei Saul. Aleluia. Aleluia. E porventura, este tinha o rei tinha um filho chamado Jonatas, e esse Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que antes de acontecer da morte de Saul, o rei, antes de Davi se tornar rei, a Bíblia diz que Davi era amigo desse filho do rei chamado Jonatas. E a Bíblia vai dizer que o que acontece é que ele tinha uma amizade muito grande. Fizeram ali um pacto de que qualquer um que morresse, o outro que sobrevivesse, aleluia, ficava responsável por abençoar, por ajudar um dos seus familiares. E o tempo se passou, reinado de Saul acabou, Saul morreu, os filhos dele morreram, e Davi se tornou o rei. Eita Deus! Depois de muito tempo depois, não é? Aleluia! A Bíblia diz que, aqui no livro já de 2 Samuel, a Bíblia diz que Davi, então de repente, lembra de Jonatas, lembra da promessa, lembra do pacto, lembra da linda amizade que ele tinha com, aleluia, com Jonatas, e da promessa que ele tinha feito, que um tinha feito para o outro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E aqui eu já abro um parêntese para dizer, ei, quem tem promessa, aleluia, passe o tempo que passar, vai cumprir. E se você fez uma promessa, promessas não podem ser quebradas, votos não podem ser quebrados. Se fez, cumpre, porque Ele é poderoso para honrar. Deus fez com que Davi se lembrasse da promessa, do pacto que ele havia feito com seu amigo Jonatas lá, que havia morrido. Mas a promessa, Jonatas havia morrido, mas a promessa que Davi tinha feito não havia morrido, estava viva. Aleluia. E aí então Davi lembrou-se de Jonatas, né? Aliás, de Jonatas, e perguntou: ei, por um acaso não tem alguém, não sobrou nenhum familiar de Saul, para que eu usasse com eles de bem, de misericórdia, de compaixão? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você talvez está num campo de esquecimento, talvez está num campo de desânimo, achando que você está esquecido, que ninguém se lembra de você, que as promessas que Deus te fez um dia acabou, esqueceu. Eita Deus! Aleluia. Sabe aquela promessa que Deus levantou lá atrás e falou: ó, eu vou fazer assim com você, eu vou te usar assim, desta maneira, vou te usar para salvar tua família, vou te usar aleluia, de formas que você não imagina. O tempo se passou, no momento você acatou a promessa, você recebeu, mas o tempo se passou, parece que a promessa não aconteceu, e você pensa que Deus te esqueceu, que aquela promessa que um dia alguém usou um profeta, usou uma profetisa, um homem, uma mulher de Deus, para profetizar que ia fazer, que ia acontecer, parece que não era de Deus, porque não aconteceu, e você acha, não foi de Deus, é de Deus. E por que não aconteceu, irmão Reis? Porque há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. O fato de Deus usar alguém para profetizar, para dizer para mim, para você, que vai fazer o que aconteceu lá atrás, e isso não aconteceu, não significa que não foi de Deus, não significa que Deus te esqueceu. Só o que acontece? O que significa? Significa que Deus está esperando o momento certo da preparação, para que você esteja pronto para receber a bênção e o milagre de Deus, quando Deus assim fazer. Aleluia. Tudo tem um tempo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós temos mania de esquecer. Quantas vezes Deus usa alguém para
falar para mim, para você: eu vou te usar, vou te honrar. E na hora nós nos alegramos e entra daqui, nós pulamos e vamos para casa regozijando. Daqui uma semana esquecemos. Aí vem as dificuldades, vem as lutas, vem os problemas do dia a dia, vem as calúnias, vem muitas das vezes uma palavra de acusação, vem muitas das vezes alguém falando uma palavra de ironia, tentando nos magoar, nos ferir, e nós esquecemos. E às vezes até alguém fala assim: não foi Deus que falou. Quem falou? O profeta veio, pregou, foi embora. Você recebeu, mas depois fala: não foi. Por que não? Aconteceu. Sabe por quê? Porque nós temos uma mania, nós humanos, de sermos imediatismo. O que é isso? Queridos, Deus pode fazer a bênção na hora? Pode. Mas nem sempre a bênção de Deus vem na hora. Vem com o tempo. Deus não faz nada por fazer. Aleluia. Nós queremos agora, para já, para vir para a vitória agora. Mas Deus, tudo Ele tem um preparamento. Ele está te preparando, te moldando. E aí o que acontece? Nós temos mania de esquecer. Quando vem a primeira luta, a primeira prova, nós esquecemos. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para você que a promessa ainda está de pé. Aleluia. Mefibosete estava esquecido lá na terra de Lodebar. Um homem que era príncipe. Era príncipe, por quê? Era da linhagem do rei. Era da linhagem nobre. Era da linhagem pura. Não é?